A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa tarde, povo de Lages. Boa tarde, povo de Santa Catarina. Boa tarde, povo do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos, aonde a minha voz estiver chegando neste momento. Boa tarde, que a paz de Cristo esteja com vocês. Eu sou o presbítero José Roberto e estamos reunidos em mais um programa, Encontro com a Palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque é Ele que tem nos permitido, tem proporcionado esse momento para que possamos estar juntos todos os sábados. Agradecer também ao pastor Elcio, que é o diretor-geral desta rádio, ao diácono Jean Carlos, que é o seu assistente, um dos responsáveis também, toda a equipe da rádio. Deus abençoe grandemente vocês sempre, que Deus abençoe grandemente esta rádio e que ela continue dando frutos como tem sido esta rádio, a Rádio Web Gospel Serrana, que nasceu no coração de Deus e que hoje, durante 24 horas, tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo sem parar. E muitas vidas, eu creio que têm sido abençoadas. Pessoas, talvez até sendo curadas, porque a palavra de Deus, ela cura. Estou muito feliz por poder estar participando também dessa equipe, no nome de Jesus. Eu quero hoje falar sobre fé. É o tema da minha mensagem de hoje. Fé. O que fazer quando não há nada a fazer? No livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 1, é o nosso texto de hoje, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Uma observação: esses 4 quaternos de soldados aqui são 16 soldados, tá? Mas continuando, versículo 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Oh, aleluia! E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: Cinge-te e ata tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual lhe
lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E versículo 12: E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor. Que palavra linda! Que palavra abençoada! Existem situações em que pensamos que não podemos fazer mais nada, não é verdade? Achamos que estamos imobilizados. Você já se sentiu assim? É uma sensação terrível de impotência diante dos problemas que assistimos e não conseguimos resolver, não é verdade? Pedro estava com os pés e as mãos amarradas, preso e vigiado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados. Não havia nada que ele pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. Herodes o prendeu pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, Estevão e, por último, com Tiago. Talvez Pedro estivesse se preparando para o fim, para a morte. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando pedras para atacar o apóstolo. Mas embora estes fossem os planos de Herodes e do povo, também era o medo de Pedro. Não era o plano de Deus. Assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que está tudo perdido, Deus entra com sua ação poderosa e nos livra de todo mal. Aleluia! Talvez se você estiver neste momento achando que tudo não tem mais jeito, que você não vai conseguir resolver, eu quero te dizer, recebe agora. Deus está entrando com a sua ação poderosa na sua vida. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo. Creia, tenha fé. E aí eu te pergunto, você já tentou de tudo? Hoje nós vamos refletir em cada versículo lido. Essa minha mensagem é um sermão textual. E nós vamos aprender o que devemos fazer para que nós possamos ter uma fé inabalável. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, que Deus está te guardando. Deus está te guardando. No versículo 5, na parte A, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Ou seja, Pedro estava guardado, ele estava no cárcere, mas ele estava guardado. A primeira coisa que precisamos saber nestas horas é confiar que Deus está nos guardando. Estranho isso, né? Pedro estava no cárcere, mas foi providência de Deus, porque Deus guardou ele ali. Talvez se ele não tivesse sido guardado no cárcere, ele teria sido apedrejado também, teria sido morto. Mas Deus guardou Pedro. Nós precisamos aprender isso, que Deus está sempre nos guardando, independente da situação que nós estamos. Deus sempre vai nos guardar. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes. Este achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam
que ninguém os venceria. A multidão esperava pelo amanhecer para condenar Pedro, mas foi justamente por isso que Deus achou melhor guardar Pedro em segurança. Para isso, Deus usou a guarda herodiana, mais preparada. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, poderia ser morto pela turba enfurecida, ou seja, o povo estava enfurecido. E se Deus não tivesse providenciado que Pedro fosse guardado por esta guarda herodiana, que era a melhor guarda que tinha, que era a guarda do rei, das autoridades, Pedro teria sido morto. Preste bem atenção, o texto não diz que Pedro estava preso, e sim que ele estava guardado no cárcere. Isso prova que Deus usa quem Ele quer para nos abençoar. Até mesmo quem a gente nem imagina, Deus vai usar para nos abençoar. Creia nisso, talvez Deus está usando alguém que você nem imagina. Talvez alguém que você nem conhecia, ou talvez alguém que você não goste. Talvez Deus está usando essa pessoa para te abençoar. Quando pensamos que tudo está dando errado, Deus pode consertar porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Parece que tudo está dando errado na sua vida? Confie que Deus está guardando você. Tenha fé. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto que nós lemos: ore incessantemente. Ainda no versículo 5, mas na parte B, nós vemos lá que diz assim: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, ou seja, de Pedro. O diferencial deste texto é este: mais, que abre espaço para algo que faz diferença em nossas vidas. A oração. Não uma oração qualquer, mas uma oração incessante. Aquela igreja orava ao Senhor com fervor pela vida de Pedro. Contudo, não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles. Estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é confiança plena em Deus. É dessa forma que nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que orar, mas estar preparados para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade dele, seja ela qual for, porque, como eu li, ela é boa, perfeita e agradável. Isso é ter confiança plena em Deus. Muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar. Querem que o pastor ore, que as irmãs de oração intercedam, ou até vão ao culto ou campanha esperando que Deus haja imediatamente. Não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do seu jeito, e nem na hora que você quer. Nós temos que entender que tudo é no tempo e na hora de Deus. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Não é assim que Deus trabalha. Temos que aceitar a vontade de Deus. Temos que entender isso. Precisamos aprender a orar sem cessar. Como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orar sem cessar, ou seja, sem parar. Enquanto oramos, somos preparados por Deus para receber a sua bênção. Não adianta que Deus não vai nos abençoar se nós não fizermos a nossa parte também.
E qual é a nossa parte? Orar sem cessar. Essa é a única forma que existe para que a gente possa falar com Deus. Ele sabe, Ele conhece nossos corações, Ele sabe o que nós precisamos, sabe tudo, porque Deus Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas a gente tem que orar, Ele quer que a gente ore, que a gente se humilhe diante dEle, para que a gente possa receber a nossa bênção. Você está disposto a pagar o preço da oração? Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Então comece a pagar o preço da oração. Lembra de Daniel? Orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ao dia quer dizer que ele orava todos os dias 3 vezes. E muitas das vezes, hoje, a gente, muito mal, a gente ora 1 hora. E isso quando chega a 1 hora. Não quer pagar o preço para levantar na madrugada. Claro, não precisa ser sempre na madrugada. Mas não queremos pagar o preço da oração. E aí queremos ser abençoados por Deus. Esteja disposto a pagar o preço da oração. Ore incessantemente e Deus fará um milagre acontecer na sua vida. Você está entendendo? Ore incessantemente e Deus fará um milagre em sua vida. Mas, presbítero, eu não consigo orar há muito tempo, eu não sei orar, eu não sei falar. Deus não quer que você fale bonito. Deus quer que você fale com Ele, que você abra o teu coração para Ele. Orar a Deus é uma conversa de filho com pai e de pai com filho. Abra sua boca e fale com Deus. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ore, fale com Deus. Aleluias. Terceira coisa que nós aprendemos aqui: descanse no Senhor. No versículo 6, diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Imagine só, possivelmente esta seria a última noite da vida de Pedro, e ele estava desconfortavelmente acorrentado nas mãos e nos pés entre 2 soldados. Não havia maneira nem de virar para o lado. Mesmo assim, Pedro estava dormindo. Ele dormia. Mais tarde, Pedro escreveria para a igreja não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele toda a sua ansiedade e ele vai cuidar de você. Deus irá cuidar de você. Se confiarmos em Deus, podemos descansar nele. Não adianta se apavorar e ficar preocupado. Nós temos que dormir tranquilo, pois, como diz lá no Salmo 127, verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Aleluia. Descanse no Senhor. Descansa no Senhor. Não fique preocupado. Pedro
Diante de tudo que ele passava, que ele sabia podia acontecer com ele, mas Pedro dormiu. Talvez se fosse outro, um de nós, estaria desesperado ali na cadeia, sabendo que no dia seguinte seria entregue para ser morto. Mas Pedro estava dormindo, tranquilo, descansou no Senhor. E você tem descansado em Deus ou se desespera facilmente? Pensa nisso. Responde aí para você agora. Você tem descansado em Deus diante das suas preocupações, diante dos seus problemas, suas dificuldades, talvez uma enfermidade na família, talvez uma perca de um ente querido, talvez uma família destruída? Você tem descansado em Deus ou você está desesperado? Você tem facilidade de se desesperar. Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo, a todo instante. Confie em Deus. Quarta lição que nós tiramos nesse texto: Deus enviará o seu anjo. No verso 7, na parte A, diz assim: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Aqui nós começamos a ver a ação de Deus ao enviar seu anjo. Primeiro você deve confiar que sua vida está guardada pelo Senhor. Depois, você deve orar incessantemente e então descansar no Senhor, sabendo que a sua vida está em suas mãos poderosas. A Bíblia diz que os anjos, lá em Hebreus 1:14, diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Então, se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, crê que vai herdar a salvação e teme ao Senhor, tenha certeza que os anjos de Deus estão junto contigo para te proteger. Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual. Por isso Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais. Você pode ler lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Você acredita que Deus envia seus anjos para nos livrar? Você acredita que Deus envia anjos para te livrar? Você crê nisso? Quando você pensa que está só, Deus envia anjos para te ajudar. Glória a Deus. Quinta lição que nós tiramos desse texto: Deus te dará uma luz. Verso 7, parte B. E uma luz iluminou a prisão. Estava tudo escuro na prisão quando uma luz muito forte brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Há momentos em nossas vidas em que não vemos uma alternativa sequer para agir. Não há uma luz nem no fim do túnel. Mas Jesus disse, lá em João capítulo 8, verso 12, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus. Sempre que precisamos, Jesus envia uma luz para nos clarear as esperanças. Não podemos esquecer que a palavra de Deus é uma luz que precisa ser mantida acesa em nossas vidas.
Você está precisando de uma luz? Peça a Jesus que iluminou o seu caminho, ilumine seu caminho, mas leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E ali Deus vai iluminar a sua vida, vai iluminar o seu caminho através da palavra dele. Sexta lição que nós tiramos desse texto: sinta o toque de Deus. Ainda no versículo 7, mas na parte C, diz assim: tocando ele o lado de Pedro. Talvez Pedro pensasse que era um sonho. Lá no versículo 9, nós vemos isso. Por isso o anjo tocou-o para acordá-lo e dar ânimo. O toque de Deus restaura nossas vidas em ocasiões em que já estamos anestesiados de tanto levar pancada. Deus, com seu toque suave, nos fortalece. Quero te dizer que Deus está tocando em você nesse momento, está tocando na sua vida. Talvez você esteja passando por uma ocasião difícil, talvez você está anestesiado de tanto levar pancada, talvez de ser humilhado, de ser humilhada, talvez com muitas dificuldades. Quero te dizer que Deus está tocando na sua vida agora. E Deus, com o seu toque, que Ele está te tocando agora, esse toque suave, Ele está te fortalecendo. Existem problemas que queremos resolver com as próprias mãos e não conseguimos, mas Deus, com um toque apenas, coloca tudo no seu devido lugar. Não tente resolver com suas próprias mãos. Não tente, mas deixa Deus resolver para você. Com apenas um toque, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Deus toca de diversas maneiras. No caso de Pedro, usou um anjo, mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para te tocar, desde que você esteja sensível a isso. Esteja sensível ao toque de Deus. Esteja sensível ao toque do Espírito Santo na sua vida. Como eu disse aqui, Deus usou um anjo para tocar em Pedro. Mas talvez Deus está querendo usar uma pessoa para falar contigo, para tocar na sua vida. Ou talvez de uma outra forma e você não está conseguindo entender porque está faltando sensibilidade ao toque de Deus, ao toque do Espírito Santo. Esteja sensível a isso. Você já se sentiu tocado pelo Senhor? Peça ao Senhor para tocar em sua vida agora. Sétimo ensinamento que nós aprendemos aqui nesse texto, sétima lição: desperta e levanta. Ainda no verso 7, na parte D de dado, diz assim: o despertou dizendo: levanta-te depressa. Pedro já tinha acordado com a luz e o toque do anjo, mas permanecia inerte, sem fazer nada. Por um momento ficou deslumbrado com a maravilhosa visita angelical e se satisfez em ficar só contemplando. O anjo o despertou e o ordenou que se levantasse, pois não era hora de ficar parado. Chegou o momento de agir. Muitos crentes hoje querem ficar só na contemplação, olhando o que Deus vai fazer. Mas chega uma hora em que é preciso agir. Vamos fazer um trocadilho com a palavra oração. Orar, ora, mais ação, que é igual orar e depois agir, com fé. A igreja costuma ser como um campo de futebol, onde a multidão fica gritando e na hora de trabalhar só alguns aparecem.
Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, dizia, lá em alguns textos da Bíblia, toma teu leito e anda. Nós vemos isso lá em Mateus 9, verso 6, Marcos 2:11, Lucas 5:24 e João 5:8. Toma o teu leito e anda. Para mostrar que quando somos abençoados, precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. E você tem sido abençoado por Deus? Se você tem sido abençoado, você tem feito alguma coisa para agradar ao Senhor? Você tem feito a tua parte? Não adianta querer que Deus faça tudo. Deus faz a parte dele, mas eu e você temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte para vencer. E se não conseguir, pode contar com a ação sobrenatural de Deus agindo por você. Mas tente, faça a sua parte, porque Deus quer fazer a dele na sua vida. Você já se levantou para servir a Deus ou está ainda parado só olhando o que Deus está fazendo? Levante-se, chega de ficar só olhando. Deus quer te abençoar. Não fique só olhando o que Deus está fazendo. Mas levante-se também e comece a trabalhar. Comece a fazer a tua parte. Não fique só olhando. Deus, Ele quer abençoar você grandemente. Oitavo ensino que nós tiramos aqui nessa lição. No verso 7, na parte E. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Até então, Pedro ainda estava algemado. Porém, ao se levantar como uma atitude de fé, as algemas caíram de suas mãos e ele foi liberto. Aleluia! Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. É preciso crer para receber a libertação. Crer é um verbo que designa a ação. Então significa uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, ou seja, um novo nascimento, e iniciar o processo da conversão, que é a mudança de vida, também é necessário se libertar de tudo o que impede sua vida espiritual para seguir santificando sua vida. Existem resmas de coisas mundanas que precisam romper com elas radicalmente. Você precisa romper com o teu passado, com as coisas mundanas, com as coisas que você fazia, porque a partir do momento que você aceitar Jesus, você passa a ser uma nova criatura, ou seja, um novo nascimento. E aí você vai iniciar o processo da conversão. O que é isso? É a mudança de vida. Tem que haver uma mudança de vida. Você não pode aceitar Jesus, iniciar o processo da conversão, mas continuar vivendo a vida que você vivia antes. Também é necessário você se libertar de tudo que impede sua vida espiritual, para seguir santificando sua vida. Você precisa se libertar dessas coisas mundanas. A Bíblia diz que se nós somos amigo do mundo, somos inimigo de Deus. Então, você tem que se libertar dessas coisas. Isso é necessário, porque isso vai impedir a sua vida espiritual, para você seguir santificando sua vida diante de Deus. Existem muitas coisas, eu sei que não é de uma hora para outra, mas para isso você vai ter ajuda da igreja. A igreja vai orar por você. Mas você precisa se libertar, ou seja, romper com essas coisas radicalmente. A libertação ela vem pelo conhecimento da verdade. João 8,32 diz que é a palavra de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Você já foi liberto ou você já foi liberta? Jesus quer libertar sua vida de tudo o que te impede de vencer.
mas você tem que deixar Jesus fazer isso na sua vida, se libertar. 9, 9, nono ensino, aprendizado desse texto. Prepare-se para o melhor. No verso 8, na parte A, diz assim: disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Não sairia de qualquer maneira sem estar preparado. Assim como Pedro, após ser liberto, o crente tem que se preparar para servir a Deus, porque o inimigo volta com mais 7 espíritos para piorar a situação. Lucas 11, do 24 ao 26, você vai ler sobre isso. Deus já proveu uma armadura espiritual para você. Em Efésios capítulo 6, verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você está preparando sua vida? Prepare-se espiritualmente para vencer. 10º ensinamento que nós tiramos nesse texto, no verso 8, na parte B e no verso 9, diz assim: segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Se Pedro saísse da prisão por conta própria, achando-se independente do anjo, algo teria dado errado. Por isso o anjo mandou que fosse atrás dele. Isso mostra a necessidade de seguir a vontade de Deus e deixá-lo conduzir a vida, a nossa vida. Muitos problemas acontecem na nossa vida porque são apenas consequências de coisas erradas feitas antes por nós mesmos. Quantas vezes Deus tem nos instruído? Quantas vezes Deus tem te instruído a fazer a coisa certa, mas você quer ser independente? E aí as coisas acabam dando erradas, porque você quis ser independente e não deixou Deus ir à frente e resolver para você. Existem que parecem querer, pessoas que parecem querer que Deus os siga consertando seus erros. Toma decisões e depois quer que Deus abençoe. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que deve ser. A Bíblia nos ensina primeiro, né, lá no Salmo 37, livro de Salmos 37, verso 4 e 5, diz assim: agradar ao Senhor, entregar teu caminho ao Senhor. E depois ainda diz: ele satisfará o desejo do seu coração, o mais ele fará. Ou seja, nós temos que agradar ao Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor. E aí, depois disso, ele satisfará o desejo do nosso coração. Não temos que fazer as coisas por nossa conta. Nós, como servos de Deus, aprendemos que tudo tem que ser sobre a direção de Deus, na direção de Deus. Porque senão não dá certo, vai dar errado. Se a gente quiser ser independente de Deus, as coisas não vão andar certo. E aí eu digo, você tem seguido a direção do Senhor para a sua vida? Você tem deixado Deus ser o seu guia? Deixe Deus te conduzir e tudo dará certo. No nome de Jesus. Pode ser difícil perceber a desinformação. 11. 11º ensinamento. Deus abre as portas para você. No versículo 10, diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela,
chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. O anjo ia à frente de Pedro, e passaram por todas as portas da prisão até chegar à última porta, que era a porta mais reforçada. O portão de ferro se abriu automaticamente como se fosse eletrônico. Logo a seguir, o anjo levou Pedro a uma rua onde ele já soubesse o restante do caminho e então o deixou. Quando Deus está à frente de nossas vidas, as portas se abrem naturalmente. Se for preciso de uma intervenção milagrosa, Deus abre portas até onde não existem portas. Mas como Pedro, que teve que seguir o caminho sozinho, também é preciso bater nas portas para que se abram. Mateus 7, verso 7. A porta que o homem não pode abrir, Deus abre. Mas as portas que são para você bater, Deus não vai abrir. Compete a você bater, e ele prometeu que ela se abrirá. Mateus 7, verso 8. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, nós aprendemos aqui que Deus abre qualquer porta, mas tem porta que nós temos que bater para que ela abra. É promessa de Deus. Ele diz que a gente pode bater, que ela vai se abrir. Mas se a gente não bater, ela não vai se abrir. Você tem batido nas portas que Deus tem te mostrado para que elas se abram? Deus quer abrir portas para você. Mas essas portas só vai se abrir depois que você bater nelas. 12º ensinamento. Vá para o lugar certo. No verso 12 diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Pedro agiu de forma natural. Pedro sentiu-se atraído até o lugar onde a igreja estava reunida orando por ele. Muitas pessoas fazem campanhas e, quando recebem a bênção, não voltam mais à igreja, nem para agradecer. Por isso recebem apenas a bênção e não o Senhor Jesus. O lugar certo de quem foi abençoado por Deus é a igreja. Assim que Deus responder sua oração, dê seu testemunho, faça um culto de gratidão, de ação de graças, e tenham mais compromisso com Deus, servindo ao Senhor na sua casa. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Mesmo com todos os defeitos das pessoas, a igreja ainda é o melhor lugar para se conviver e buscar a presença de Deus. Você tem compromisso com a igreja? O lugar certo para você é a casa do Senhor. Deus gosta de fazer o impossível. E para concluir a minha mensagem de hoje, no versículo 11, diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro saiu dali pensando que estava sonhando, mas teve certeza que Deus o havia livrado completamente dos interesses de Herodes e da fúria do povo. Quando chegou à casa onde estavam os irmãos, eles também ficaram assustados.
Podemos ver isso lá no livro de Atos, no versículo 13 ao 16, após esse texto que nós lemos. Às vezes, quando somos abençoados, ficamos como quem sonha e não entendemos o que está acontecendo de tão maravilhados. Em situações que não tem nada que pode ser feito, lembre-se que Deus está guardando sua vida. Se você não tem orado, comece a orar incessantemente. Se você está desesperado, descanse em Deus. O Senhor enviará seu anjo para lutar por você. O Senhor te dará uma luz e te tocará com o seu poder. Mas não fique só olhando. Levante-se. Deus vai te libertar de tudo que te prende. Vai te preparar e te guiar, abrindo as portas para você. E então, permaneça na casa de Deus e cante louvores em gratidão ao Senhor. Quando você não pode fazer nada, apenas ore. Então, quando você fizer isso, quando você começar a orar, então você pode tudo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. O que fazer quando não há nada a fazer? Ter fé, crer em Deus, porque Deus está nos guardando e Ele quer que a gente ore incessantemente. Deus quer que a gente descanse nele, porque a partir do momento que a gente descansar no Senhor, Ele enviará o seu anjo e aí Deus vai nos mostrar uma luz. Talvez você não esteja enxergando nenhuma luz no fundo do túnel, mas Deus, Ele está te mostrando uma luz agora. Sinta o toque de Deus na sua vida. E aí, não fique prostrado. Desperta e levanta e seja liberto. E prepare-se para o melhor acontecer na sua vida. E aí, siga em frente. Porque Deus, Ele vai abrir as portas para você. Mas também Deus vai te mostrar as portas que você tem que bater para que elas se abram. Mas para isso acontecer, vá para o lugar certo. No nome de Jesus. Essa foi mais uma mensagem do presbítero José Roberto em mais um programa Encontro com a Palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez a Deus por essa palavra linda e maravilhosa, essa palavra abençoada, e espero que essa palavra, essa mensagem tenha causado o efeito na sua vida que está me ouvindo nesse momento, para o qual ela está sendo enviada. No nome de Jesus. Agradeço a Deus por esta oportunidade, por poder passar esse momento com você, caro ouvinte, você que está do outro lado me ouvindo neste momento. Não importa onde você estiver agora, no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Lages, Rio de Janeiro, São Paulo, ou até mesmo do outro lado do mundo, independente de onde você estiver agora, receba essa palavra no seu coração, medite sobre essa palavra, no nome de Jesus. Agradecer ao pastor Elcio mais uma vez, ao diácono Jean Carlos, agradecer toda a equipe da Rádio Web Gospel Serrana, essa rádio que tem proporcionado momentos maravilhosos na vida de tantas pessoas através da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente vocês, meus amigos, abençoar grandemente esta rádio, que tem dado
muitos frutos, eu creio, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um ótimo sábado para você e não esqueça, né? O programa Encontro com a Palavra de Deus é todos os sábados, de 15 às 16 horas, com reprise no domingo, de 9 da manhã às 10. Então, se você perdeu no sábado, você pode ouvir no domingo e ouça a Rádio Web Gospel Serrana. É 24 horas no ar, de louvor, de palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo sábado, no nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir.